Que bom que a gente pode estar juntos de novo. Nós estamos seguindo o livro de Gênesis, capítulo a capítulo, e hoje nós vamos falar no capítulo 47. Semana que vem vamos estar no 48, porque nós vamos terminar esse estudo bem quando nós terminarmos também esse tempo de célula, onde a gente vai dar aí depois um break para o comecinho do ano que vem. Tá bom? Bom, no final do capítulo passado, José está se reencontrando com seu pai, Jacó, e vindo pela mão dos seus irmãos, né? E aquela, como nós compartilhamos, né? Aquela alegria do reencontro de muitos anos, mais de 20 anos que estavam separados. Talvez ambos pensando que o outro tinha morrido. Um, por causa da questão da vestimenta com sangue, né? Jacó pensando que José tinha morrido 20 anos antes, 24 anos antes. E José, pela idade talvez de Jacó, também não tinha certeza, tanto que ele pergunta várias vezes para os seus irmãos sobre se o pai deles, né, ele não tinha se identificado ainda, nesse momento já, ainda era vivo. Bom, o capítulo 47 começa assim. Então veio José e disse a Faraó. José estava apresentando o seu pai e seus irmãos para o Faraó. Meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 de seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: qual o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nessa terra, porque não há pasto para o rebanho dos teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas, habitem os teus servos na terra de Gósen. Um breakzinho. Na verdade, parece que José já sabia também sobre isso, né? Sabia qual seria a pergunta de Faraó e instruiu seus irmãos, no final até do capítulo passado, falando que quando ele perguntasse o que eles faziam, que eles falassem que eles eram esses pastores de rebanho. No fim do capítulo passado, está colocado aqui que todo pastor de rebanho era abominação para os egípcios, mas sobretudo os rebanhos ovinos, né, de cabras, porque geralmente elas, do jeito que elas pastam, elas acabam não proporcionando, né, uma facilidade no crescimento depois, né, do capim, da grama, daquilo que estava ali. E como a maior parte dos egípcios era alguém que estava plantando, então para eles consideravam também um trabalho menor. Então eles falam que nesse momento eles são pastores de rebanho bovino, né, de gado, que talvez tivesse uma consideração um pouco melhor, mas nem tanto assim também. De qualquer forma, eles estão habitando, ou pedem para habitar para Faraó a terra de Gósen, que era a terra que eles já tinham mais ou menos sido encaminhados. O próprio Faraó tinha falado para poder colocar ali a família de José. A terra de Gósen era uma região fértil, muito fértil, talvez, se não a melhor, certamente uma das melhores ali do Egito naquela época, e eles tinham a possibilidade, né, de continuar sendo abastecidos, porque estavam próximos, talvez, de algum lugar onde José estava podendo estar junto com eles, né, nesse reencontro. Acho que ele não queria, se tinha uma coisa que ele não queria fazer, era separar mais seu pai e seus irmãos. Bom, o texto segue e fala assim, versículo 5. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está perante ti. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen, como nós estamos falando. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence, a mim, Faraó. A gente vê a consideração aqui de Faraó para com José. Certamente José tinha dado uma solução bastante boa, né, perante o sonho que ele conseguia interpretar e depois achar discernir, né, o sonho e achar uma solução para aquilo que a terra ia passar. E Faraó estava vendo que a providência e a escolha que ele tinha feito, né, de colocar um homem capaz tinha sido
talvez algo de Deus, podemos falar isso, né? Não sei se Faraó pensava assim, mas certamente ele estava usufruindo, né, de toda a sabedoria e todo o favor de Deus sobre a vida de José. E ele estava tão feliz com essa situação, né, e confiava tanto em José que ele acaba estendendo à família de José essa proximidade. Fala assim, olha, se eles são pastores de rebanho, naqueles que forem bons, põe para cuidar do meu gado do faraó. Talvez isso tivesse reservado só para o pessoal que tivesse a maior honraria possível, né, dentro dessa possibilidade de cuidados, né? O texto continua e fala assim: trouxe José a Jacó seu pai e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Eu quero dar uma paradinha aqui e pensar sobre isso, sabe? Pensa, você, dentro, né, dessa realidade que estavam vivendo, Jacó, que era pai de José, chega diante do homem mais poderoso daquele lugar. Talvez o homem mais poderoso do mundo naquela época. E esse homem reconhece de alguma forma a autoridade que está sobre Jacó, e melhor que isso, né, Jacó está empoderado também dessa situação, sabendo como Deus era com ele, e acaba estendendo uma bênção sobre a vida de Faraó, que acata isso. Eu não sei como é que você enxerga isso, eu não sei como é que você consegue entender, né, essa distinção, vamos chamar assim, espiritual. Às vezes eu creio que o que falta, né, muitas vezes para a gente como cristãos, é entender essa realidade que Jacó tinha muito presente dentro dele. Deus era com ele, Deus o favorecia em muitas coisas. A sequência você vai ver aqui que ele comenta isso inclusive, mas Faraó consegue de alguma forma entender isso ou ver isso, né, e se submete a essa bênção. O normal talvez seria, naturalmente falando, a gente achar que era, né, o contrário da situação. Apesar de Faraó ter estendido um favor para Jacó e seus filhos, a bênção está superior àquilo que está no poder, eu quero entender assim, daquilo que Faraó podia fazer naturalmente por aqueles homens. Quero lembrar que, assim como Jacó estava cheio, né, da realidade espiritual de Deus, né, sobre o coração dele e o que ele deveria fazer, quero lembrar que você também foi chamado para ser abençoador. Se há essa realidade aqui na vida de Jacó, não é diferente na sua vida, nem na minha. Nós, de alguma forma, precisamos entender essa relação e precisamos ser muito mais ousados, porque certamente Jacó foi muito ousado aqui, mas também muito usado aqui. E eu creio que é isso que Deus quer que aconteça. Que dentro dessa ousadia, entendendo espiritualmente, né, daquilo que nós estamos debaixo, ou de quem nós estamos debaixo, que a gente possa estender a bênção. Jacó não se omitiu de colocar sobre a vida de Faraó, né, essa distinção. E eu quero te falar que você, assim como eu, devemos nos esforçar para fazer isso também com todos aqueles que estão próximos de nós. Quer sejam grandes autoridades, quer sejam os mais humildes que a gente puder encontrar. Mas o texto segue e fala assim: perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, os dias das suas peregrinações. Jacó estava falando aqui, né? Eu vivi 130 anos com lutas, né? Peregrinações no sentido, fui para um canto, fui para outro e fui enfrentando todas as coisas que a vida se impôs, né? Ou lhe impôs, e ele foi avançando e conseguiu chegar aos 130 anos. Eu creio que existe também até uma situação aqui sobre isso, né? O faraó deve ter ficado também muito impactado com a idade de Jacó. Não sei se era uma coisa comum
para os egípcios chegarem a essa idade? Provavelmente não. Provavelmente tivessem uma existência um pouco menor. E aliás, inclusive essa questão de faraó e coisas assim, geralmente eram muitos casamentos consanguíneos, então os faraós não eram também muito longevos, né? Eles morriam cedo, muitos deles por causa dessa situação. Por causa de uma questão, vou chamar de costume, mas também deve ser alguma coisa religiosa da parte deles. Eles não poderiam se relacionar com outras pessoas que fossem gerar filhos que talvez não fossem 100%, vamos chamar assim, nobres, ou de descendência dos faraós. Então, muitas vezes casavam entre irmãos, primos e situações assim. Isso acabava, de alguma forma, também trazendo um problema na parte natural, né? Dificilmente eles conseguiam chegar a ficar muito velhos. Bom, e aqui o texto continua e vai falando aqui: e tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu da sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o Faraó ordenara, que é Gósen. E José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. José estava aqui fazendo um papel de resgatador, ou de remidor, sobre a vida do seu pai e de seus irmãos. Assim como Jesus fez isso sobre mim, sobre você, a gente vê essa sombra nessa situação, né, de alguém que morreu, entre aspas, no caso de José, morreu para a realidade, pelo menos, de Jacó e seus irmãos, para depois voltar para ser um grande resgatador da necessidade desse pai e desses irmãos. Creio que Jesus fez isso por nós também. Eu sei que você consegue enxergar essa realidade. E por que eu estou colocando isso? Para que a gente não olhe só para esse texto como uma história de um homem ou uma história de alguma coisa que aconteceu que não tem uma relação comigo, com você. Essa história é parte da sua vida e parte da minha vida. Certamente aquilo que também foi gerado a partir desse sustento, dessa proteção, desse colocar esse povo separado, veio trazer para mim e para você um resgate, que hoje nós estamos usufruindo. Então, olha para esse texto e pensa nisso. José foi a figura de um resgatador, assim como Jesus depois, o maior resgatador, mas José proporcionou parte daquilo que nós estamos vivendo hoje, pela sua atitude, pela sua disposição, por poder honrar, pelo caráter dele, honrar seu pai, seus irmãos e colocá-los num lugar onde eles pudessem crescer e pudessem prosperar, para que a história pudesse continuar e nós chegássemos onde estamos. É claro que tudo isso foi providência de Deus, através da vida de José. Assim como Jesus, providência grande de Deus, pela sua vida e pela minha. Quero com isso lembrar para você que talvez as coisas não aconteçam de uma forma tão sem querer. Você precisa começar a enxergar, e eu quero convidar você a fazer isso, a providência de Deus sobre a sua vida, sobre as coisas que acontecem com você, com as pessoas que estão ao seu redor, a sua casa. Você faz parte dos planos de Deus e é algo que você pode escolher fazer melhor. Como falei antes de Jacó, de alguma forma se empoderar, no bom sentido, né? Não para que isso seja sobre você um motivo de soberba, mas para você se empoderar daquilo que Deus quer fazer através de você e poder estender bênção sobre a vida daqueles que estão próximos de você, de todo tipo. Através de uma oração, um abraço, um reconhecimento ou um ato diferenciado. Você foi chamado para fazer isso e eu quero que você não se esqueça disso. Aliás, talvez esse seja o grande chamamento de cada um de nós. Quando Jesus coloca o id, ele fala exatamente disso. Você vai para fazer discípulos, para falar de mim. Esse é o teu papel e o meu papel. Vai e abençoa. Vai e fala dos projetos de salvação que
que o reino tem para você, para aquele que está chegando. Amém? O texto continua assim, e é interessante essa outra parte porque parece que de alguma forma eles estão levando uma vantagem sobre o povo, porque José começa a comprar toda a terra do Egito, porque a fome continua e as pessoas no começo têm como comprar os mantimentos que precisam, mesmo os egípcios, mas depois de um tempo, como elas estão só comprando e não estão plantando, porque a seca não permitia, e talvez nem cuidar dos animais, porque também isso não conseguiam fazer, né, diante da situação que estavam passando. Então, pouco a pouco, José começa a comprar as propriedades, comprar os animais, comprar praticamente todo o Egito, vamos chamar assim, né, para Faraó. É interessante porque eu estou falando assim, às vezes a gente fica pensando na relação, né, sobre as possessões da situação. Na verdade, Faraó era rei, ou vamos colocar assim, né, superior, soberano sobre todas aquelas pessoas, mas ele não era dono de todas as terras. Ele não estava, a princípio, ele não estava colocando as pessoas para trabalharem para ele, né? Não, cada um era independente, mas era súdito de Faraó. Eles pagavam impostos, pagavam um monte de coisa. E aqui não foi diferente. Eles venderam tudo que tinham, terras, gado, animais de modo geral, e ficaram à mercê da situação daquilo que Faraó fosse estender para eles. Então, os termos que eles usam até um pouco fortes assim, né? Eu vou pular um pouquinho e no final aqui no 19, versículo 19 fala assim: por que haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim, comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. É um termo forte, né? Esse escravizou. E a gente tem também uma referência de escravidão péssima, né? Por causa da nossa história, inclusive, e a maneira como as pessoas que foram injustamente trazidas e escravizadas, por exemplo, no Brasil, e essas pessoas acabaram sofrendo grandes humilhações e não só as humilhações, mas também a situação de violência muito grande. Essa relação talvez aqui não é igual como nós estávamos pensando. Essa escravidão, né, possivelmente aqui que os egípcios estavam passando agora, né, eles se colocaram nessa posição como acontecia antes, quando as pessoas estavam realmente devendo, era um costume, né, no caso ali, diferente daquilo que a gente fala sobre a escravidão aqui, mas era um costume a pessoa passar, por exemplo, um tempo, você vai ver na Bíblia mais para frente, vendida a outra pessoa, servindo a outra pessoa para que pudesse pagar a sua dívida. Então aqui não era muito diferente, uma vez que eles não eram donos de nada e Faraó era dono deles, no sentido de ter comprado suas terras, seus animais e a si mesmos. Então Faraó agora era responsável por eles, pela sobrevivência deles. Não era só eles que tinham que lutar pela sua própria sobrevivência. Agora Faraó também fazia parte, né, dessa luta por poder seguir. Então, quando ele fala assim, quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito, ele quer dizer assim que de alguma forma todo aquele povo estava dependente de Faraó, porque tudo era propriedade de Faraó agora. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então, versículo 23, José disse ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tendes semente, ou sementes, semeai a terra. Das colheitas dareis o quinto a Faraó,
e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Responderam eles: a vida nos tem dado. Você tem nos dado a vida. É esse o sentido da colocação aqui. Achemos mercê perante o meu Senhor e seremos escravos de Faraó. Há uma concordância, é isso que eu quero dizer para você. Não é... Eles se colocaram nesse papel subserviente, né, de escravos, mas não é um escravo que vivia acorrentado, ou sendo maltratado, ou humilhado. Era escravo no sentido da dependência, no sentido de que as terras eram de Faraó, tudo era de Faraó, e eles estavam usufruindo daquilo, né, como um favor. É nesse sentido que essa escravidão é colocada aqui. E José estabeleceu por lei, até o dia de hoje, que na terra do Egito tirasse Faraó o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim, habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida foram 147. Aí eu quero falar 2 coisas aqui. Primeiro, a família de José ficou separada dessa situação. Certamente a terra de Gósen estava ali e eles estavam prosperando, e dá a entender aqui o texto que eles não precisaram vender nada do seu gado, daquilo que eles tinham, que pertenciam a eles. Eles não foram necessariamente escravizados, né, como é o termo que eles usam aqui para os demais habitantes do Egito, né, e eles acabaram prosperando bastante. Eu creio que isso, um pouquinho mais para frente, acaba refletindo na situação do relacionamento deles. Né? No outro faraó que acaba entrando, e no outro que acaba talvez olhando para eles, né? A gente vai ver isso mais para frente, e falando: olha, eles já são bastante, né? E parece que eles estão rivalizando com a gente em termos não só de número de pessoas, mas até na questão da independência que eles têm. E isso consideraram como um perigo, e acabou isso gerando uma animosidade, uma situação ruim entre eles, e daí o relacionamento acabou pendendo para o outro lado. Mas de qualquer maneira, pensar que eles foram preservados onde eles estavam. Eles foram separados, e dentro dessa separação eles puderam viver o melhor daquela terra, o melhor daquilo que tinha sido prometido para eles, e ao mesmo tempo que estavam usufruindo. E eu falo isso pensando assim, sabe? Puxa vida, será que José não olhava para essa distinção que estava sendo feita, né, entre seus parentes e as demais pessoas? Eu lembro que José tinha feito uma promessa, e essa promessa que nós inclusive lemos aqui é que ele estaria cuidando do seu pai e dos seus irmãos. José, como a gente já falou outras vezes, era um homem de caráter. Dentro dessa situação de caráter ilibado, né, um caráter que podia ser demonstrado, inclusive, e foi muitas vezes, cada promessa, cada coisa que ele falava, ele procurava cumprir. E independente de você achar justo ou injusto o que está acontecendo aqui, né, ele está favorecendo seus parentes, está favorecendo... Ele colocou o pessoal onde o faraó determinou. Mas mais do que isso, né, ele cumpriu a palavra dele. E eu queria lembrar também isso para você e para mim, como a gente gosta de fazer, né, sempre pensando o quanto é importante a gente cumprir com aquilo que a gente está colocando. A palavra de Deus fala, né, que seja seu sim, sim e seu não, não. Eu preciso começar a demonstrar o meu caráter, e o meu caráter cristão sobretudo, nas coisas que eu acabo declarando e nas promessas que eu faço para um ou para outro, as declarações que eu faço para alguém. Naquilo que eu respondo de uma maneira, eu tenho que ser coerente e cumprir da maneira como eu falei. Se você não tem certeza daquilo que você está querendo responder ou precisando responder, pede um tempo, não responda. Espera, né, para você concluir, ora, busca uma informação, um conselho, e depois você responde ou sim ou não. Mas entenda que o seu sim ou não é importante
para que você continue sendo uma pessoa coerente com a sua palavra e mais, coerente com aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Talvez a gente vá pensar que Jacó não foi a melhor pessoa para ensinar o que era bom e certo de se fazer, e talvez logo no começo, né, da sua vida ele não era exatamente uma pessoa que tivesse ou fosse um exemplo de bom caráter, né? Acabou de alguma forma enganando seu pai, enganou sua mãe, seu irmão, foi enganando algumas pessoas ao longo da sua vida, mas ele teve encontro com Deus. E a partir desse encontro, eu tenho certeza que ele deve ter mudado substancialmente. Pelo menos é assim que a Bíblia mostra pra gente. Eu queria que você também tomasse consciência disso. Você também teve um encontro, você também se dedicou e se declarou diante de Deus. E se você quer ser usado de maneira poderosa, e eu espero que você queira, se você quer ser esse abençoador, como José estava sendo aqui, e como Jesus pediu para que eu e você fôssemos, é importante que você se mantenha dentro de um compromisso sério. E esse compromisso sério fala de ter um caráter que seja ilibado. Você vai errar, eu vou errar, mas que não seja intencional. Talvez essa seja a grande diferença. Você precisa procurar, assim como eu tenho procurado também, ser o mais autêntico possível e ter uma palavra só. É difícil muitas vezes, irmão. Eu sei que você sabe disso. Mas acho que vale muito a pena, porque isso certamente deve agradar muito a Deus. O texto segue e vai falando assim: depois que ele estabeleceu esse imposto, no 27, assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos, e muitos se multiplicaram, como a gente estava falando. E Jacó ainda viveu mais 17 anos. Veja, ele chegou no Egito pensando, olha, eu já posso morrer porque eu revi você, José, eu vi o seu rosto, abracei você. Mas mesmo assim ele tem a oportunidade de viver mais 17 anos junto a José. Vendo José se desenvolver e sendo essa pessoa de autoridade, vendo seus netos, filhos de José também crescer. Sabe, acho que esse é um grande presente que Deus acabou dando para Jacó aqui, mesmo para José. Houve uma oportunidade de resgate e dentro desse resgate eles tiveram a possibilidade de conviver juntos. Então eu quero lembrar para você também isso, sabe? Talvez se você está apartado de alguma pessoa que é importante para você, por qualquer motivo, alheio talvez à sua vontade, ou pela sua própria vontade, ou por uma discussão, uma briga, um desentendimento qualquer. Mas se essa pessoa é importante para você, assim como Jacó sabia tantas coisas, mas não sabia quanto tempo ainda ia ficar nesse convívio com José, e nem José, eu também não sei, nem você, o tempo de a gente poder usufruir com a outra pessoa que a gente ama e que Deus deu para a gente amar. Se você pode, resolva alguma situação que precisa ser resolvida, que está pendente. Se você precisa pedir perdão, peça. Se você acha que a pessoa precisa pedir perdão para você, deixa na mão de Deus. Mas abre seu coração e aproveita a oportunidade de poder se relacionar com essa pessoa que Deus deu para você, e o contrário também, para que vocês pudessem se relacionar e ter uma vida plena diante dele. Há planos de Deus. Talvez você fale assim, mas é todo mundo que é assim, não sei. Mas eu sei que o Espírito Santo incomoda você e toca seu coração. Às vezes você julga situações que estão acontecendo na vida do outro e acha que isso é o suficiente para que você não precise se relacionar. Mas você se ressente disso. E eu creio que se você se ressente, acho que tem alguma coisa que precisa ser resgatada aí. Então faça seu próprio exame de mente, de coração. Deixe o Espírito Santo falar com você. E busque as pessoas que são pessoas importantes na sua caminhada. Às vezes a sua vida foi levando um mais distante de você. Manda um recado, manda uma mensagem. Talvez você não vá voltar a ter esse relacionamento tão pleno como você teve.
mas lembre para essa pessoa que ela foi e é importante para você ainda. Isso edifica a vida da gente, aumenta, né, essa relação e, sobretudo, fortalece aquilo que a gente tem feito um pelo outro. Sabe, eu estou falando assim para você, hoje eu estava vendo pela manhã, alguém mandou alguma coisa pelo WhatsApp e eu achei interessante. É uma criança que está num parque, acho que é nos Estados Unidos, e essa criança pequena, uns 2 ou 3 anos de idade, ela vai dentro do parque, é um dia de sol, está todo mundo sentado, conversando, outras pessoas, não era uma festa, era um parque. E essa criança ela vai e começa a abraçar as pessoas sozinha. Abraçava, beijava um, beijava o outro, abraçava o outro, pessoas que ela não conhece, nunca viu. E é estranho de ver, né? Todos ficaram muito agradados, é verdade, mas é estranho de ver como as pessoas ficam constrangidas diante de uma manifestação de amor. Claro que facilitou o fato de ser uma criança pequena que nem falava, ela não estava falando nada, ela só chegava perto da pessoa, abraçava, às vezes beijava, às vezes só abraçava e ela não estava escolhendo. Pegou quem estava próximo, ela foi chegando e foi abraçando. Eu acho que a gente precisa repensar os nossos valores sobre isso também. Talvez você esteja entendendo que eu estou recomendando que você saia no parque abraçando e beijando todo mundo. Talvez não de uma maneira como essa criança fez. Mas é importante que a gente saiba que nós fomos criados, como falei antes, para abençoar e não há como abençoar alguém se a gente não tiver disposição de amar. Essa criança está demonstrando que ela tem muita disposição de amar. E ela não tem restrição. Se era adulto, se era barbudo, se era mulher, se era outra criança, o que fosse. Talvez a gente precise repensar a maneira da gente se relacionar com as pessoas. Essa criança foi um grande exemplo e é até muito emocionante, né, ver a maneira como as pessoas acabam, depois, vendo que ela está fazendo tudo isso, as pessoas se oferecem para abraçá-la. E ela não nega, pelo menos durante a filmagem, não nega abraço para ninguém. Não nega você também. Não nega a oportunidade de poder abençoar e fortalecer a vida de alguém com o amor que Deus colocou no seu coração. Para finalizar, o versículo 29 fala assim: aproximou-se, pois, o tempo da morte de Israel. Chamou a José, seu filho, e lhe disse: se agora achei mercê a tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que me não enterre no Egito, porém que eu jaza com meus pais, por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó: jura-me. E ele jurou-lhe, e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Bom, aqui a gente já conversou sobre isso, sobre esse costume. Colocar a mão sobre a coxa da outra pessoa era o maior sinal de compromisso diante de alguma coisa que a pessoa estava jurando. Dentro do juramento era o carimbo, era o selo de que aquilo ia ser cumprido. E só quero destacar que, mais importante, que Jacó, mesmo com toda a alegria, com tudo que passou, mesmo sendo abençoado, muito abençoado no Egito, em detrimento até de muitos egípcios, inclusive, num certo sentido, porque ele acabou multiplicando e sendo muito fecundo ali, ele ainda assim não esqueceu suas origens e pediu para que José, assim que ele morresse, o levasse para ser enterrado junto a seus pais, lá, na terra prometida, na terra que Deus tinha dado para eles. Quero lembrar isso para você. A sua origem muitas vezes clama dentro de você e clama por reconhecimento. Era tudo que Jacó estava fazendo aqui, reconhecendo que, apesar de estar sendo abençoado onde estava, ele tinha uma dívida de reconhecimento para o lugar onde Deus tinha separado para ele. Eu sei que Deus separou um lugar especial para você também, como para mim. E a nossa busca vai continuar sendo essa: abençoar aqueles que estão próximos, desde que meu coração também possa estar nisso, e ao mesmo tempo correr para o lugar da bênção que Deus tem para mim e para você. Há um lugar separado para mim e para você, queridos. E eu quero
clamar a você, pedir para você se colocar como Jacó aqui, reconhecendo que esse lugar é o lugar do seu grande repouso. Como será para mim? Estranho talvez falar assim e terminar dessa forma, parecendo meio fúnebre, mas eu não estou falando de morte, estou falando de vida, e vida em abundância. Que você possa receber isso no seu coração, que você possa guardar e pensar um pouquinho em tudo que a gente conversou hoje. Eu agradeço novamente a possibilidade de a gente estar juntos e espero que na semana que vem nós possamos continuar. Grande abraço.